Já o Corinthians de Fernando Diniz tem o Rodrigo Garro como, entre aspas, seu grande reforço e os números mostram, vou te apresentar tudo isso. Para completar, Fabinho, jogador da seleção brasileira de saída do Al Ittihad, nome interessante, ou não? Falo também sobre bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Notícia legal para torcedores de clubes brasileiros que sonham com um volante de imposição. Fabinho, só 32 anos de idade, jogador que vai disputar a Copa do Mundo como convocado de Carlo Ancelotti, não deve permanecer no Al Ittihad. Nesse fim de semana, depois de mais de um jogo do time dele, ele foi perguntado sobre o seu futuro e decidiu sair pela tangente, abre aspas para o Fabinho, não sei ainda o que vai acontecer. O futuro agora são os 3 próximos jogos, pois ainda temos uma chance de nos classificar para a Liga dos Campeões da Ásia. E aí perguntaram, mas Fabinho, o que você pensa? Como é que está o seu momento por aqui? Abre aspas para ele, estou muito feliz no Ittihad. São 3 temporadas muito boas. Importante contar que o Fabinho tem contrato com o Ittihad somente até junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Na janela de janeiro, ele foi alvo de uma proposta do Palmeiras. Fabinho não disse não ao Verdão, mas falou que esperaria por movimentos no futebol europeu. Ele acha que com 32 anos de idade ainda tem chance de voltar para a Europa. Caso contrário, vai pensar em alternativas no próprio futebol saudita, onde ganha 11 milhões de reais por mês. Vou ser mais específico, o salário atual do Fabinho, levando em consideração que o euro perdeu valor, hoje o Fabinho ganha 11 milhões e 600 mil reais por mês. Com a alta do euro, esse valor pode ser ainda superior. Só para completar, registrar também que o Fabinho é titular absoluto por lá, 44 jogos, 3 gols e 3 assistências. Jogador que pode também sofrer com as mudanças no Al Ittihad. O clube saudita está mudando de dono. O Fundo Soberano Saudita tem negociações para vender o Al Ittihad para um outro parceiro. E Rodrigo Garro se transformou em reforço absolutamente importante do Corinthians com o Fernando Diniz. E não sou eu quem estou dizendo, os números provam. Com o Dorival Júnior nessa temporada, o Rodrigo Garro tinha 18 partidas, 8 delas como reserva, 3 assistências e 1 gol marcado. Vou repetir, 18 jogos com 1 gol e 3 assistências. Sob o comando do Fernando Diniz, o Garro esteve em 9 dos 10 jogos, num jogo contra o Barra ele foi poupado. E nessas 9 partidas foram 7 assistências. 2 delas na vitória do Corinthians por 3-2 contra o São Paulo nesse domingo na Neoquímica Arena, resultado super importante, que tirou o Corinthians da zona do rebaixamento. O Timão era o 17º colocado, pulou para a 16ª posição com 18 pontos ganhos em 15 partidas. Vale a lembrança de que o Garro, com o Diniz, virou titular, peça importante e capitão. Com o Dorival Júnior, o Garro vinha numa sequência de reserva, com pouco espaço e pouco moral. O que eu percebi é que o time do Diniz foi moldado para que o Garro brilhasse. E o argentino tem feito valer todo esse investimento. Só é importante lembrar que, na época do Dorival Júnior, especialmente por conta de problemas no joelho, o que se dizia é que o Corinthians talvez nunca mais fosse conseguir vender o meio atacante argentino. Se o Garro mantiver essa boa performance, a situação muda radicalmente. Só para completar, contar ainda que com o Diniz, o Corinthians chegou à sua 10ª partida no clássico contra o São Paulo. São 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, numa clara evolução do trabalho em relação a seu antecessor. Gesto obsceno só vale a jogador do Corinthians, bora explicar. O São Paulo faz o primeiro gol e o Bobadilla, que deu o passe para o gol do Luciano, sai fazendo... faz assim com a mão na direção da genital, mas ele não encosta na genital. Isso foi o que levou o Daronco a não expulsar o jogador paraguaio de São Paulo, como 2 outros jogadores do Corinthians foram expulsos recentemente, o André e o Alan, por de fato colocarem a mão na genital. Enfim, é um tema bem esquisito, né? A gente tentar entender e defender, ou entender qual é o parâmetro para gesto obsceno. Eu nunca imaginei que a gente discutiria isso, mas faz parte. Boa noite, Nicola. A imprensa fala que a dívida do Timão é de 2 bilhões e 800 milhões. Você divulgou que é 2,4. No Timão ela diminuiu.
o meu ver, está controlada. Não, a dívida do Corinthians está longe de estar controlada, né? Mas esses 2,4 bi fazem parte de uma leitura a respeito do balanço financeiro do Corinthians, e esses números todos das dívidas foram divulgados pelo pessoal da Esportes Velho, tá? Do Amir Somoge, que é um cara que qualquer dia a gente vai colocar ao vivo para conversar com vocês. Nicola Diniz vai ganhar um título com esse time. O detectorismo, tem muito torcedor do Corinthians empolgado com o momento do Corinthians, né? De fato, o Diniz conseguiu melhorar o sistema defensivo e hoje a gente percebe a evolução. É um time melhor do que o time do Dorival Júnior, não há dúvida disso, né? O que sempre pegou para o Diniz foram as relações. E o mais maluco é que ele chega nos clubes e ganha os jogadores, né? Ele ganha a confiança dos caras, ele consegue fazer com que todo mundo melhore, mas com o tempo as relações parecem ir se perdendo, ele abusa um pouco, enfim. Tomara que no Corinthians isso não aconteça, né? E Mateuzinho, lateral direito do Corinthians, interessa ao Zenit. Surgiu a informação de que o clube russo prepara para metade do ano uma proposta oficial. A ideia é comprá-lo em definitivo. O atleta tem 25 anos de idade, havia sido adquirido do Flamengo por 4 milhões de euros. Nesse momento, o Corinthians tem 60% dos direitos econômicos, o Flamengo tem 32% e o Londrina outros 8%. Mateuzinho, que está avaliado em 7 milhões e meio de euros, é hoje um dos principais jogadores da posição, atuando no futebol brasileiro, temporada de 25 gols e 2 assistências. Importante registrar que na primeira janela de transferências existiu uma proposta da Europa pelo Mateuzinho. Na oportunidade, a oferta de 7 milhões de euros foi recusada pelo Corinthians. Você, torcedor alvinegro, colocaria que preço para negociar o Mateuzinho ou ele para você é inegociável? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião. E o Corinthians cometeu um erro que pode custar muitos gols. No fim do Campeonato Paulista, o Timão chegou a se acertar com o René, atacante que fez sucesso com a Lusa na Copa do Brasil e também no estadual. A negociação com a Portuguesa custaria apenas 700 mil reais pelo empréstimo até dezembro. Vale a lembrança de que esse valor equivale a menos de um mês do salário do Pedro Raul, que ganha 750 mil por mês. O Corinthians acabou desistindo do acordo com a Lusa por conta da possibilidade de ter de gastar 1 milhão de euros, ou mais ou menos 6 milhões de reais, para comprá-lo em dezembro. O Vitória, com muito menos capacidade de arrecadação do que o Corinthians, topou o custo dos 700 mil por empréstimo e de 6 milhões de reais como opção de compra. E os números do René, depois de 11 partidas no Vitória, mostram que o clube baiano acertou, enquanto o Corinthians errou. Até aqui, em 11 jogos, o René marcou 6 gols, com uma assistência. Se a gente somar os números dele na Portuguesa nessa temporada, são 22 jogos no ano, com 13 gols marcados e 3 assistências, 16 participações em gol em 22 partidas. Tudo isso com apenas 22 anos de idade e podendo custar cerca de 6 milhões de reais. Yuri Alberto, que é o artilheiro do Corinthians na temporada, tem 5 gols no ano e não marca há 8 jogos. O segundo maior artilheiro do Corinthians hoje é um zagueiro, Gustavo Henrique, com 4 gols. E o terceiro, principal goleador alvinegro na temporada, o André, volante, com 3 gols marcados. Memphis Depay marcou uma única vez no ano. Já Pedro Raul, o centroavante de 750 mil reais por mês, não marcou gols na atual temporada. São 19 jogos em branco. Você, torcedor corintiano, que pensa a respeito da não contratação do René? Já usa o espaço para comentário. Para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Corinthians e o Palmeiras anunciaram ao longo dessa semana um acordo entre as partes em relação a Pedro Morelli. Pedro Morelli é um atacante de 15 anos de idade que já joga no Sub-17 do Corinthians, tá? Ele pertencia ao Corinthians, foi contratado pelo Palmeiras. E foi, entre aspas, segundo o Palmeiras, roubado pelo Corinthians. Ou seja, ele era do Corinthians, foi para o Palmeiras e voltou para o Corinthians. E isso repercutiu muito alto. O João Paulo Sampaio, que é o gerente da base do Palmeiras, chegou a exigir que o Corinthians fosse retirado do movimento de clubes formadores, e isso acabou acontecendo, enfim, um verdadeiro caos. Nessa semana, Corinthians e Palmeiras se acertaram para que o jogador pudesse ficar em definitivo no Corinthians. O Timão se viu obrigado a pagar 1 milhão de reais, tá, ao Palmeiras, além de prometer o repasse de 50% do valor de uma venda futura. Mas esse acordo tem tudo para cair. Estava conversando com um representante do Pedro Morelli, do centroavante, de só 15 anos de idade, que já é artilheiro do time Sub-17
num pré-paulista, inclusive acabou de conseguir a cidadania italiana, e o empresário estava me contando que a família não foi consultada sobre esse acordo. E quando ele voltou para o Corinthians, ficou combinado que o Corinthians teria 50% dos direitos econômicos e que ele e a família teriam os outros 50%. Se o Corinthians prometeu dar 50% para o Palmeiras e ficou com os outros 50%, não sobrou nada para a família e o Pedro Morelli não vai aceitar as condições desse acordo. Enfim, Palmeiras e Corinthians voltaram a estaca zero em relação ao futuro desse jogador. Essa história do transfer ban no Corinthians, por que dívida sobre o Charles? Sobre o Charles eu tenho dúvida, eu vou pesquisar, não estou sabendo sobre nenhuma dívida envolvendo o Charles não, tá? O que rolou é uma condenação contra o Corinthians, condenação de pouco mais de 3 milhões de reais, só para explicar. Daniel Marcos, lateral que jogava na base do Corinthians, ele precisou se aposentar aos 23 anos de idade, sofreu lesão em partida do Corinthians nas categorias de base. O Daniel Marcos procurou a justiça para cobrar mais de 5 milhões de reais do Timão. A justiça decretou que o Corinthians vai precisar desembolsar cerca de 3 milhões de reais para o atleta ou para o ex-atleta. Repito, ele precisou se aposentar depois de uma lesão bem séria, tá? Agora sim, começamos a responder a perguntas, a dúvidas e sugestões. Primeira mensagem do Jean Souza. Boa noite, Nicola. Você sabe se o Timão tem negociações para preencher os 2 espaços no uniforme que estão sem patrocínio? Certamente sim. Essa até foi uma informação que a gente trouxe ontem, né? Vou até buscar aqui as 2 propriedades vagas no uniforme do Corinthians, a barra traseira e a barra frontal, tá? Essas são as 2 únicas propriedades disponíveis no uniforme alvinegro. E a ideia do Corinthians é tentar o mais rápido possível preencher essa lacuna para que o Corinthians possa ter 100% do uniforme preenchido. O que dá para dizer é que hoje o Corinthians tem a segunda maior receita entre clubes brasileiros quando o assunto é patrocínio no uniforme. É uma grana bem boa, só atrás do Flamengo, que por conta do acordo com a Betano, só a Betano garante 268 milhões de reais por temporada ao Flamengo, beleza? Que mais vocês querem saber? Na noite dessa quinta-feira, falamos ao vivo, tá? Diretamente dos estúdios do canal do Nicola, você vai mandando sua pergunta, só não esquece de deixar o like, é chato, mas é importante. Tá bom? Salves, Nicola. Se você fosse diretor do Timão, renovaria com o Depay ou traria o Cebolinha e mais um jogador de expressão pelo mesmo valor e salários? Tiago de Ibiporã, no Paraná. Tiagão, eu acho que o plano que o Corinthians desenhou para o Memphis é interessante. Se houver a possibilidade de o Memphis ficar sem que o Corinthians tenha de arcar com nada de salário, perfeito. Só para vocês entenderem, né? O contrato do Memphis com o Corinthians termina em 30 de junho. E o presidente Osmar Stabile decidiu que só topa renovar o contrato se o Memphis aceitar que os salários dele sejam pagos por parceiros. Já falaram em Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master, e em BYD, tá? Mas que para isso haveria a necessidade de o Memphis reduzir seu custo. Hoje ele custa ao Corinthians 6 milhões de reais mensais. Só para explicar, só para avançar nessa história. O Memphis, segundo o Marcelo Paz, aceitou ganhar menos para ficar. Agora falta a parte principal, encontrar parceiros. Nicola, mas essa história de Esportes da Sorte e BYD dispostas a pagar? Já foram publicadas essas informações por setoristas do clube. Eu ontem conversei com o presidente Osmar Stabile e ele disse, Nicola, então a imprensa está sabendo mais do que eu, porque eu não tenho a informação de que existe proposta na mesa nesse sentido, tá? Quais são as piores novelas mexicanas? Quais são piores, as novelas mexicanas ou a novela do Memphis, né, em relação à renovação? Essa novela do Memphis eu imagino que ainda vai durar um tempo, né? O Marcelo Paz chegou a dizer que a ideia do Corinthians era definir a situação antes dele partir para a Copa do Mundo. Não sei se vai ser possível, até porque, como o Corinthians não quer gastar dinheiro e precisa de parceiros, e como o Corinthians também exige uma redução do salário, é natural que o Memphis postergue essa história para ver o que pode aparecer de propostas. Uma quente do meu timão hoje estava falando sobre a situação de Memphis Depay, né? O Memphis topou baixar seu salário. É só importante registrar que, apesar da declaração pública do Marcelo Passo, o Marcelo deu uma entrevista a Marília Ruiz e ao Fábio Piperno, assegurando que o Memphis topou reduzir o salário. Isso não significa que há acordo, até porque o Corinthians ainda precisa viabilizar com parceiros o pagamento dos vencimentos dele. Mas o ponto é,
Enquanto conversa com o Corinthians, nada impede o Memphis de ouvir propostas. Ele já está a menos de 6 meses do fim do contrato, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato. E o Memphis tem um trunfo a seu favor, o fato de ter a Copa do Mundo para disputar, ele vai ser convocado. O técnico da seleção holandesa já disse que, apesar dessa questão da lesão, ele será convocado. E diante desse cenário, se a coisa não for boa para o Memphis, ele pode esperar por propostas que venham do futebol estrangeiro, tá bom? Fala, rapaziada, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do Coringão, que ganhou ontem do São Paulo 3-2 na Neoquímica Arena. São Paulo, que é o grande freguês do Corinthians. Então, rapaziada, peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você sempre que possível receber as atualizações do maior clube do mundo. Um grande abraço para você, me siga para mais, até o próximo vídeo. Fui!